dentro de milhões de animais. Agora mesmo, uma guerra silenciosa está acontecendo. Uma batalha invisível contra invasores, contra parasitas. Hoje a gente vai mergulhar nessa história para entender o que acontece quando as nossas melhores armas nessa guerra começam a falhar. Essa é a pergunta central de tudo. O que acontece quando os remédios que protegem os nossos animais e, claro, o nosso suprimento de alimentos simplesmente perdem o efeito? É uma questão bem séria. Bom, para entender essa luta, primeiro a gente precisa conhecer o inimigo. E eles são os nematódos, basicamente vermes parasitas que são sim uma ameaça global. Eles infestam de tudo, desde os nossos bichos de estimação em casa até os rebanhos que alimentam a população. Olha só, esses invasores se instalam principalmente no trato gastrointestinal dos animais. E eles não estão lá só de passagem, não. Eles causam doenças bem graves, sabe? Comprometendo não só o bem-estar do animal, mas também a nossa produção de alimentos. Felizmente, a ciência não ficou parada. Lá para meados do século XX, começou a se desenvolver um verdadeiro arsenal de medicamentos. Essas se tornaram as nossas principais armas para combater esses parasitas. E que arsenal, hein? Começou com os organofosforados lá nos anos 50, depois vieram os benzimidazóis e os imidazotiazóis nos anos 60 e as revolucionárias avermectinas nos anos 80. A cada década, basicamente, surgia uma nova esperança, uma nova forma de lutar contra esse inimigo. Mas, claro, usar essas armas químicas em animais que a gente consome tem suas complicações. Essa tabela mostra o que a gente chama de períodos de carência. O que é isso? É basicamente um tempo de espera obrigatório para ter certeza de que nenhum resíduo do remédio chegue na nossa mesa. É um equilíbrio constante, né? Entre tratar o animal e garantir a segurança do alimento. Ok, mas como é que esses medicamentos funcionam exatamente? Não é só força bruta, não. São estratégias moleculares muito inteligentes, projetadas para atacar o parasita bem nos pontos mais fracos dele. Existem basicamente duas estratégias principais. A primeira é um ataque direto ao sistema nervoso, que é o que as avermectinas fazem. Elas causam a paralisia fatal no verme. A segunda estratégia, usada pelos benzimidazóis, por exemplo, é cortar o suprimento de comida deles, matando os vermes de fome por dentro. Duas táticas letais com o mesmo objetivo final. Vamos dar uma olhada mais de perto na estratégia da paralisia. Os organofosforados, por exemplo, eles bloqueiam uma enzima que é vital para o parasita. Isso causa, na prática, um curto-circuito no sistema nervoso do verme. E o resultado? Paralisia total e ele é eliminado. É uma guerra química em escala microscópica, é impressionante. Mas como em toda grande batalha, a história tem uma reviravolta. O inimigo não fica lá parado, esperando. Os parasitas estão se adaptando, eles estão evoluindo e se tornando resistentes às mesmas armas que a gente criou para destruir eles. Esse fenômeno tem nome, chama-se resistência antihelmíntica. É a pura evolução acontecendo na nossa frente. Pensa assim. Toda vez que um remédio é usado, ele mata os vermes vulneráveis, mas deixa para trás aqueles poucos sortudos que têm alguma mutação genética que os permite sobreviver. E adivinha só quem se reproduz? Exato, os sobreviventes. E a prova disso, bom, a prova está nos dados. Dá uma olhada nesta tabela. Ela conta uma história bem preocupante, que se repete várias e várias vezes. Uma nova classe de medicamento é lançada e poucos anos depois, invariavelmente, os primeiros relatos de resistência começam a surgir. Isso nos joga numa verdadeira corrida armamentista evolutiva. Vamos ver o quão rápido o inimigo está se adaptando, porque essa linha do tempo ela é bem alarmante. Pensem nisso. Para os benzimidazóis lançados em 61, a resistência apareceu em só 3 anos. Para a ivermectina, que foi considerada uma droga milagrosa, em 6 anos. E para o Monipantel, um dos mais recentes, levou só 5. A janela de tempo em que as nossas armas funcionam está ficando cada vez menor. E por que isso acontece tão rápido? A resposta é o que chamamos de pressão de seleção. Quanto mais a gente usa um medicamento, mais a gente força os parasitas a darem um jeito de sobreviver. Ou seja, a gente acaba, sem querer, acelerando a evolução do nosso próprio inimigo. O que nos leva à grande questão, né? Qual é o futuro dessa batalha? Para onde a gente vai a partir daqui, nessa guerra científica e evolutiva que parece não ter fim? O ponto-chave aqui é o seguinte:
Essa luta contra os vermes parasitas é muito mais do que só uma questão veterinária. É um exemplo vivo, real, da evolução acontecendo em tempo real e com impactos diretos no bem-estar dos animais e na segurança da nossa cadeia alimentar.